E por fim a gente vai pegar o quadril. O quadril ele é uma estrutura mais complexa e seria melhor em uma vista 3D. Eu vou ter em uma vista. É que nesse caso é difícil você separar. Só que isso vai ser uma vista mais lateral do quadril, certo? Por quê? É porque você precisa saber muito bem os acidentes ósseos do quadril para saber de fato localizar qual que é uma vista anterior, uma vista lateral e uma vista medial, anterior, posterior, enfim. Essa estrutura maior, que é justamente essa porção mais esférica, ela é chamada de acetábulo. O acetábulo, ele é justamente onde vai acomodar a cabeça do fêmur, certo? Então, se a gente voltar lá no começo, eu não vou ter a cabeça. Vocês percebem que a morfologia dele faz com que ele consiga se encaixar no quadril? E isso é importantíssimo para os movimentos que a gente vai ver lá em articulação, porque no caso do quadril a gente vai ter um tipo de movimento chamado de esferoide, que é um tipo de articulação que permite uma movimentação em 3 eixos. Então a gente consegue estender e flexionar, fazer um movimento de abdução e adução e um movimento de rotação lateral e medial, que é isso que a gente vai ver futuramente na aula de articulação, tá? Só que o que você precisa entender nessa parte dos ossos, que é justamente a cabeça do fêmur se conecta ao acetábulo do quadril. O que seria o quadril em si? O quadril, ele é um conjunto de 3 ossos, certo? O quadril ele não é um osso em si, ele é um conjunto de 3 ossos. Eu vou ter um osso que é chamado de ilho, que é justamente essa parte mais de cima, certo? Eu vou ter um osso chamado de pubis, certo? Que é esse aqui. Pubis. E eu vou ter o isquio, que ela tá mais na parte posterior do nosso quadril, certo? Então ele é o isquio. E o ilho. Certo? Para saber os acidentes ósseos, é muito importante você saber justamente onde está localizado cada osso. Então vamos começar com a porção do ilho, certo? Eu vou ter aqui, de começo, essa face, certo? Ela vai ser uma face articular. No caso do quadril, qual que é o nome dessa estrutura? Face auricular. Esse aurícula vem de ouvido, orelha. Então, por exemplo, vou fazer uma ausculta, vem justamente dessa etimologia de ouvir, certo? De audição. Logo acima eu vou ter uma tuberosidade, certo? Que é uma proeminência. E ela está localizada onde? Ela não está localizada no ilho. Então o nome dela vai ser tuberosidade ilíaca. Ilíaca. E eu vou ter uma fossa, certo? Essas estruturas vão ser melhor vistas em 3D, tá? Então eu recomendo que vocês, na verdade, pulem essa parte e vá lá na porção, na continuidade 3D, que eu vou mostrar para vocês, e depois volte para essa parte aqui do quadril, que eu acho que vai ser mais entendível, tá? Só que eu vou ter a fossa ilíaca, que é justamente onde está localizada o ilho, certo? Aqui eu também vou ter uma linha localizado na parte ilíaca, que é chamada de linha arqueada, tá? E essa linha arqueada, ela vai se prolongar até o pubis, que é justamente essa porção aqui. E é no pubis que eu vou ter o quadril direito se ligando ao quadril esquerdo, por meio da sínfise púbica, que é um tipo de articulação que eu vou ter entre esses dois quadris, tá? Pegando
de novo a parte ilíaca, eu vou ter uma estrutura chamada de espinha, certo? Eu vou ter uma espinha localizada em uma porção posterior e uma espinha localizada anteriormente, tá? Como que eu sei que é posterior e uma parte é anterior? É justamente porque o isquio está na porção posterior e eu consigo reconhecer certas estruturas do isquio que faz com que eu consiga entender que essa é a porção posterior, certo? Então essa aqui é uma visão posterior e essa aqui é um lado mais anterior. Perfeito? Então beleza, eu vou ter 4 espinhas, certo? Uma espinha, espinhas do lado anterior e espinhas do lado posterior. Qual que é o nome dessas espinhas? Bom, vocês concordam comigo em uma visão posterior que eu vou ter uma espinha superior e uma espinha inferior? Essas espinhas vão ser de acordo com esses nomes. Então, por exemplo, se eu pegar essa espinha aqui, ela está em qual lado? Ela não está no lado posterior e no lado superior. Então o nome dela vai ser espinha póstero superior. E o nome dessa espinha aqui, ela não está posterior e inferior, então ela vai ser uma espinha póstero inferior. Tá? Numa porção anterior, também, mesma coisa. Porção superior, só que ela está aqui na parte anterior. Então, qual que vai ser o nome dela? Deixa eu dar uma apagada aqui. Vou dar uma limpada. Eu vou ter a espinha antero superior, tá? E logo abaixo eu vou ter o que? Uma espinha antero inferior. Qual que é a importância disso? Que numa porção posterior a gente vai ter essas espinhas, né? Que eu falei. Qual que é o nome dessa espinha? Bom, ela tá na parte posterior e inferior. Então eu vou chamar de espinha posterior inferior. Ela vai, juntamente com essa parte do isquio, vai formar uma incisura, que é chamada de incisura maior. Tá? Incisura. Opa. Perfeito? Essa parte que eu circulei aqui, ela é chamada de tuber isquiático. Certo? Qual que é o nome disso aqui que eu tinha circulado? Ela não é uma espinha também? Só que ela está localizada no ilho? Não, ela está localizada no isquio. Então ela é chamada de espinha isquiática. Certo? E justamente essa distância entre a espinha isquiática e a espinha póstero inferior faz com que eu tenha essa incisura maior. Por que incisura maior? Porque eu também vou ter uma incisura menor, que é justamente essa incisura aqui. Então eu vou ter uma incisura maior, que é entre a espinha póstero inferior e a espinha isquiática. E entre a espinha isquiática e o tuber isquiático, eu vou ter a incisura menor. O tuber isquiático é uma curiosidade, é que quando a gente está sentado, a gente não consegue sentir que há uma certa estrutura perto do nosso quadril, que a gente sente que está sendo sentado, é o que é justamente o tuber. É o tuber que faz com que a gente consiga ter essa certa equilíbrio no ato de sentar, certo? Aqui eu vou ter também um buraco, certo? Esse buraco é chamado de forame. Todo buraco que a gente vê
tem certo, esse nome de forame. Na parte do crânio a gente também vai ter um forame, e aqui no quadril a gente também vai ter um forame, que é chamado de forame obturatório, certo? Que é justamente essa estrutura aqui. Aqui eu vou ter o pubis, e o que é importante da pubis? É justamente essa parte aqui, que é a face simficial, que é justamente onde vai se conectar o quadril direito e o quadril esquerdo. Dando um foco maior ao acetábulo, que isso é uma vista posterior, a gente vai ter a fossa do acetábulo e uma face articular, que é a face semilunar, certo? Ela vai ter um formato de semilua e por isso o nome semilunar, que é chamado de face semilunar. E você consegue ver nessa imagem justamente esse limite, certo? Então você pega aqui, ó, você tem justamente essa divisão entre a face semilunar e a fossa do acetábulo. Fossa do acetábulo. Show? Qual que é a classificação dos ossos do quadril? Elas são ossos irregulares, tá? Faltou colocar a patela, mas eu acho que na figura 3D eu mostro a patela, porque ela é 3 partes só. Então eu vou mudar agora para a parte em 3D, tá? Bom, então vamos começar com o que a gente terminou, que é o quadril, certo? Eu vou isolar ele pra gente ver as suas estruturas, tá? Então aqui, foi como eu falei, a gente vai ter a fossa ilíaca, certo? A gente vai ter uma estrutura chamada de crista ilíaca, que é justamente essa parte de cima do quadril, do osso ilíaco. E se você olhar bem, o que eu estava falando da face simficial é justamente a síntese pública, que é a união do quadril direito com o quadril esquerdo, certo? E é justamente os pubis. Se eu olhar as peças principais aqui, eu vou ter justamente essa divisão, certo? O ilho, que eu tinha comentado, o isquio e o pubis, tá? Pubis, a gente vê que tem o que? A face articular, certo? Que é a face simficial, certo? Então essa face simficial vai se ligar ao quadril, ao outro quadril, e vai formar a síntese pública. O pubis, a gente também vai ter, deixa eu botar em acidentes ossos aqui. O pubis, a gente também vai ter um tubérculo, certo? Que é chamado de tubérculo obturatório anterior. E a gente também vai ter um tubérculo na parte mais no finalzinho aqui, que é chamado de tubérculo púbico, certo? Eu não vou falar de todos os acidentes ossos do quadril, por mais que possa cair, eu acho que o que eu tô falando são os mais importantes, tá? De pubis é mais isso. Aqui a linha arqueada, que eu havia comentado com vocês, a do ilho, certo? Que ela termina aqui no pubis. Eu vou ter a fossa ilíaca, que eu comentei. Aqui é a face auricular, certo? E aqui vai ser a tuberosidade ilíaca. Essas duas estruturas é as espinhas, que eu havia comentado, tanto aqui quanto aqui. Eu vou ter a espinha na parte posterior e espinha na parte anterior, tá? Qual que é o nome dessa daqui? Ela não tá superior, então vamos lá. É espinha póstero superior, tá? Isso aqui vai ser a espinha póstero inferior, a espinha antero superior e a espinha antero inferior, tá? Em uma vista lateral, que é onde a gente estava vendo, eu havia esquecido de comentar isso, mas é importante.
a gente vai ter linhas glúteas, tá? Que são justamente essas 3 linhas aqui, certo? Eu vou ter uma linha posterior, a linha anterior e a linha inferior. Por que posterior? Porque justamente nosso quadril ele fica posicionado assim em uma vista de frente, né? Anterior. Então você percebe que a linha glútea posterior é a que fica mais para trás, certo? Aqui, ó. Fica mais para trás, tá? A linha glútea anterior e a linha glútea inferior. Olhando pro acetábulo, certo? Calma aí. Olhando pro acetábulo, eu vou ter justamente a face semilunar, que é onde vai se conectar ao fêmur. Tanto que se eu colocar mais osso aqui, ó, vocês percebem que é justamente a cabeça do fêmur se conectando ao acetábulo, tá? Eu vou ter a fossa do acetábulo, certo? E aqui é a incisura do acetábulo que eu não tinha comentado antes, mas tem aí também, tá? Aqui eu vou ter a espinha isquiática, certo? Juntamente com a espinha ilíaca póstero inferior formando a incisura maior, e eu vou ter a incisura menor, certo? Aqui no caso é chamado de incisura isquiática menor e incisura isquiática maior. E abaixo aqui eu vou ter justamente o tuber isquiático, tá? Que é justamente a parte do osso que eu falei que quando você senta, você sente a parte mais rígida, né? E eu vou ter o que? O forame obturado, que é o buraco que forma o quadril, tá? De acidentes ósseos do quadril, eu acho que é isso. Como a gente já viu toda a parte do quadril, é importante você saber justamente localizar o que é a parte anterior e posterior. Eu acho que com a explicação que eu dei, você consegue entender melhor, certo? Se eu tirar, deletar isso aqui, deletar esses ligamentos, quero deixar só a parte do quadril. Certo? Aqui eu tenho o meu quadril. Como que eu sei qual que é a vista certa, certo? Porque eu posso ter, sei lá, a vista assim. Como que você sabe o que é anterior, o que é posterior? Você vai justamente em um laboratório, uma peça anatômica, seja na prova prática, alguma coisa assim, você vai ter que localizar certos pontos. Primeiro, o acetábulo. O acetábulo, ela vai justamente se ligar à parte da cabeça do fêmur. Então ela vai estar virada sempre para uma parte lateral, certo? Então se ela está virada aqui para esquerda, quer dizer que eu sei o quê? Que essa aqui é uma vista lateral. E aqui é a parte medial. Certo? Outro ponto que eu consigo caracterizar aqui é medial. Consigo ver a face sinfisal. Ou seja, isso aqui é o pubis. Certo? Essa parte aqui é o pubis. E essa parte aqui é o isco. Ou seja, o isco aí tem que estar na porção posterior. Então, se eu coloco assim, justamente consigo reconhecer o que? O isco lá na parte de trás. Eu também posso olhar a parte da orelha, certo? A parte mais levantada do quadril, que ela sempre vai estar para trás, certo? Então, essa parte mais levantada aqui, ela sempre vai estar localizada numa porção posterior. E é por isso que eu consigo falar que isso aqui tem que estar para trás, certo? Eu podia olhar assim, é que o aplicativo não deixa. Só que perceba aqui, assim, por exemplo, que vista é essa? Eu não estou conseguindo ver justamente o acetábulo, e eu só consigo ver o acetábulo perfeitamente em uma vista lateral. Então eu consigo falar que isso aqui é justamente a vista lateral que eu estou falando, tá? Aqui, vocês conseguem ver a linha glútea, certo? Qual que é essa linha glútea aqui? Posterior, linha glútea anterior e linha glútea inferior,
tá? Eu vou ter a espinha isquiática, incisora maior e a espinha póstero inferior, tuber isquiático, o forame obturado e a face semilunar com a fossa do acetábulo, tá? Aqui a face simple, tá? E é isso.